primeiro voo do mais pesado que o ar. Em julho de 1906, com o objetivo de conquistar o espaço com um aparelho mais pesado que o ar, Santos Dumont faz experiências com um novo veículo pendurado no número 14. O aparelho era mais pesado que o ar e passou a se chamar 14 bis. O 14 bis não necessitava de veículo auxiliar. Desta vez, Santos Dumont estava disposto a se elevar do solo, contando somente com o seu avião. Essa invenção, que o deixou famoso em todo o mundo, possuía 11,5 metros de envergadura, 10 metros de comprimento e 4 metros e 81 de altura. A superfície total era de 80 metros quadrados. O biplano, formado por 6 células de ar grave, tinha as asas em forma de diedro. Os lemes de direção e profundidade foram colocados à frente da aeronave, numa concepção contrária às de hoje. Isto é, as asas do 14 bis ficam atrás, com o motor, enquanto a cauda situava-se na frente, ou seja, o conjunto em forma de T, sendo que a cauda deste T constituía a parte da frente do aparelho. Na conjunção dos braços encontrava-se o motor. Todo o conjunto pesava, com o aviador, 290 quilos. As superfícies eram de seda japonesa, com armações de bambu e junturas de alumínio. Os cabos de comandos dos lemes eram de aço e de primeira qualidade, do tipo usado por relojoeiros nos grandes relógios das igrejas. Notem na foto anterior que o carro, ao receber o 14 bis, é um Peugeot 36. Foi o primeiro automóvel a ter o seu motor à frente. Capô e um volante era o suprassumo da modernidade da época. Inicialmente, o 14 bis apresentava trem de pouso com 3 rodas. Posteriormente, Santos Dumont retirou a roda traseira. Essas rodas não eram senão simples rodas de bicicletas, distantes, entre elas, apenas 70 centímetros. O motor a gasolina do tipo Antoniette, construído por Léon Lavasseur, era em V com 8 cilindros, 4 de cada lado, e tinha inicialmente uma potência de 24 HPs, funcionando a um regime de 1000 RPMs, rotações por minuto. O leme dianteiro, todo em seda japonesa, movimentava-se em todas as direções, tendo 3 metros de largura por 2 metros de comprimento e 1,50 de altura. Os franceses apelidaram aquele estranho aparelho de oiseau de proie, ave de rapina, ou canard, devido à semelhança com um pato. Os ingleses denominavam-o como Bird of Prey. Santos Dumont empreendeu vários testes com o 14 bis, através de um sistema de cabos em roldanas de um plano inclinado, no qual testava a dirigibilidade do avião. Aqui vemos mais um efeito original da aeronave. Construiu aquilo que se pode chamar de primeiro simulador de voo da história. A 21 de agosto de 1906, Santos Dumont realizou a primeira tentativa de voo, mal sucedida, dada a época, potência do motor do 14 bis. No dia 13 de setembro, Santos Dumont realizou o primeiro voo, de 7 ou 13 metros, segundo diferentes versões, que culminou com um pouso violento no qual a hélice e o trem de pouso foram danificados. Tendo obtido através do futuro construtor de aviões, Louis Breguet, havia reequipado o 14 bis com um motor modificado para 50 cavalos, com a adição de mais um carburador. O hélice passou a girar em regime pleno a 1.500 RPMs. Também para proporcionar melhor rendimento, a aeronave diminuiu seu peso posterior em cerca de 40 quilos. Com esse avião, Santos Dumont conseguiu realizar em 23 de outubro de 1906 o primeiro voo mecânico do mundo, devidamente homologado, alcançando a distância de 60 metros, em voo nivelado em uma altura que variava entre 2 metros e 3 metros com duração de 7 segundos. Com esse feito, Santos Dumont arrebatou os 3.000 francos do prêmio Arche de Gaulle, criado em julho de 1906 pelo americano Ernest Erdeon, para premiar o primeiro aeronauta que conseguisse voar com mais de 25 metros em um voo nivelado. Portanto, Santos Dumont havia resolvido o problema do voo num aparelho mais pesado que o ar. O 14 bis realizou uma corrida sobre o campo de Bagatelle. Desprendeu-se do solo, voando em linha reta e pousando em seguida, sem qualquer avaria. Somente não voara um percurso maior porque a grande multidão que afluíra ao campo para assistir a este grande evento correra em direção ao 14 bis, como que extasiados por aquele verdadeiro milagre que o acabava de acontecer. Além disso, Santos Dumont, descrevendo-se em 1918, chegou a declarar: "Não mantive mais tempo no ar, não por culpa da máquina, mas exclusivamente minha, que perdi a direção." A 12 de novembro de 1906 surgiu com o 14 bis exibindo uma novidade: os ailerons.
pequenas superfícies móveis colocadas nas asas com o propósito de manter o equilíbrio horizontal do avião. Santos Dumont melhorou ainda mais a performance do 14 bis em sua habilidade em pilotá-lo ao realizar vários voos, sempre aumentando a distância percorrida. Como ficava com as duas mãos ocupadas nos diversos comandos do avião, Santos Dumont costurou um T de madeira em seu paletó, de onde partiram argolas finais ligadas aos cabos de comando que atuavam nos ailerons. Inclinado-se ao ombro para a direita, ele podia comandar o aileron esquerdo e vice-versa, reagindo ambas às superfícies, de maneira coordenada, de acordo com a inclinação do corpo do aviador. Naquela segunda-feira, ao cair da tarde, ele conseguiu voar 220 metros, a 6 metros de altura no solo, e 21,2 segundos em uma velocidade média de 41 km/h. Conquistará, portanto, outro prêmio, oferecido pelo Aeroclube de França, conferido a um primeiro aeroplano que levantasse por si só. Fizesse um percurso de 100 metros, com desnivelamento máximo de 10%. Desta forma, bateu seu recorde de 23 de outubro. A multidão envolveu o 14 bis e Santos Dumont saiu carregado em um triunfo pelo povo que ocorrera ao campo de Bagatelle. Toda a imprensa mundial noticiou os dois grandes feitos do nosso brasileiro. Esse marcante acontecimento repercutiu intensamente no continente americano e no Brasil, sem dúvida, atingiu ao delírio, pois o destino reservará um brasileiro a honra de ter sido o primeiro a conseguir voar num aparelho mais pesado que o ar, ou seja, o avião. Toda aeronave, mais pesada que o ar, seja um planador ou um avião a jato, depende da aplicação de energia mecânica ao ar circundante, de forma a receber um impulso para cima, sustentando-a contra as forças de gravidade. Para que a nave se mantenha no alto, é necessária uma entrada contínua de energia, que proporcione o movimento para a frente, contra a resistência do ar. As hélices, jatos ou foguetes acionados por motor fornecem um impulso necessário não só à permanência do ar, como também à subida do aparelho ou à decolagem. Basicamente, um avião é composto de uma fuselagem em forma de charuto para transportar a tripulação, a carga e os passageiros.